Você já se sentiu perdido, como se estivesse vivendo a vida dos outros e não a sua? Já percebeu que, por mais que tente agradar, nunca é o suficiente? Ou que, por mais que busque validação, sempre há um vazio interno que nada preenche? Se essas perguntas te incomodam, este vídeo é para você. Existe uma verdade brutal que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas passa a vida inteira focada em tudo, menos em si mesma. Elas se preocupam com o que os outros pensam, tentam mudar pessoas que não querem mudar, gastam energia discutindo sobre coisas que não controlam e vivem se distraindo para não encarar a realidade. Mas enquanto fazem isso, o tempo passa. E o que sobra no final? Frustração, arrependimento e aquela sensação incômoda de que algo essencial foi desperdiçado. Os grandes filósofos estoicos alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Para eles, a chave para uma vida plena era simples, mas exigia coragem. Concentre-se em você. Isso não significa egoísmo ou individualismo extremo. Significa tomar posse da única coisa que realmente te pertence: sua mente, suas escolhas, seu tempo. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, escreveu certa vez: se você se preocupar apenas com o que está sob seu controle, ninguém poderá impedi-lo de viver plenamente. Mas então, por que a maioria não faz isso? Por que tantas pessoas vivem distraídas, presas a preocupações externas, sem nunca voltarem a atenção para dentro? Porque olhar para si mesmo exige esforço. É mais fácil culpar o mundo do que assumir responsabilidade. É mais confortável reclamar dos outros do que mudar a própria mentalidade. E é por isso que este vídeo pode ser um divisor de águas para você. Hoje você vai descobrir 6 verdades não óbvias sobre como se concentrar em si mesmo pode transformar completamente sua vida. Mas não são aquelas dicas genéricas que você já ouviu 1000 vezes. Aqui vamos falar de erros invisíveis, armadilhas mentais, princípios estoicos pouco conhecidos e técnicas práticas para cortar distrações e recuperar seu foco interno. O que você vai aprender aqui pode ser desconfortável, porque vai exigir que você questione hábitos e crenças que talvez carregue há anos. Mas se tiver a coragem de aplicar essas ideias, o impacto pode ser imediato. No final deste vídeo, você terá ferramentas para resgatar seu poder pessoal, parar de se perder no caos externo e finalmente se tornar o protagonista da sua própria vida. Agora, antes de começarmos, faça um teste rápido. Pense nas últimas 24 horas. Quantas vezes você fez algo motivado pelo medo da opinião dos outros? Quantas vezes se preocupou com algo que estava totalmente fora do seu controle? Quantas vezes deixou de agir porque estava esperando a validação de alguém? Se essas respostas te incomodam, é hora de mudar. Vamos para o primeiro tópico, e ele vai te mostrar o erro fatal que quase todo mundo comete sem perceber. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Se você perguntasse para a maioria das pessoas se elas se preocupam com a opinião dos outros, muitas responderiam que não. Elas diriam frases como: eu faço o que quero, não me importo com o que pensam ou sou independente. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está presa a uma busca invisível por aprovação. E o pior, elas nem percebem. Esse é um dos erros mais destrutivos para quem quer se concentrar em si mesmo e mudar de vida. Porque enquanto sua mente estiver ocupada tentando agradar, impressionar ou evitar julgamentos, ela nunca será realmente sua. Os estoicos alertavam sobre isso há séculos. Epicteto, um dos grandes mestres dessa filosofia, ensinava que um homem livre é aquele que não deseja nada que dependa dos outros. Isso significa que, se suas emoções, decisões e autoestima dependem da validação externa, você nunca será verdadeiramente livre. Mas como saber se você comete esse erro?
A resposta está em pequenos sinais que muitos ignoram. Pense nisso. Você já evitou fazer algo que queria por medo do que os outros iriam pensar? Já se sentiu mal por não receber reconhecimento por algo que fez bem? Já mudou sua opinião ou atitude apenas para se encaixar em um grupo? Já comparou sua vida com a de outras pessoas e sentiu que estava ficando para trás? Se respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse erro pode estar te impedindo de viver plenamente. E o pior é que essa necessidade de validação se manifesta de formas sutis. Algumas pessoas tentam agradar os outros dizendo o que querem ouvir. Outras fazem questão de mostrar que não ligam, mas, na verdade, estão apenas tentando provar algo. E há também aqueles que se sabotam por medo de falhar em público, preferem nem tentar a correr o risco de serem julgados. Os estoicos chamavam essa dependência da opinião externa de prisão invisível. Você pode ter total liberdade para agir, mas se seu comportamento é moldado pelos outros, continua sendo um prisioneiro. Mas como sair dessa prisão? Você já se sentiu perdido, como se estivesse vivendo a vida dos outros e não a sua? Já percebeu que, por mais que tente agradar, nunca é o suficiente? Ou que, por mais que busque validação, sempre há um vazio interno que nada preenche? Se essas perguntas te incomodam, este vídeo é para você. Existe uma verdade brutal que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas passa a vida inteira focada em tudo, menos em si mesma. Elas se preocupam com o que os outros pensam, tentam mudar pessoas que não querem mudar, gastam energia discutindo sobre coisas que não controlam e vivem se distraindo para não encarar a realidade. Mas enquanto fazem isso, o tempo passa. E o que sobra no final? Frustração, arrependimento e aquela sensação incômoda de que algo essencial foi desperdiçado. Os grandes filósofos estoicos alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Para eles, a chave para uma vida plena era simples, mas exigia coragem. Concentre-se em você. Isso não significa egoísmo ou individualismo extremo. Significa tomar posse da única coisa que realmente te pertence: sua mente, suas escolhas, seu tempo. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, escreveu certa vez: se você se preocupar apenas com o que está sob seu controle, ninguém poderá impedi-lo de viver plenamente. Mas então, por que a maioria não faz isso? Por que tantas pessoas vivem distraídas, presas a preocupações externas, sem nunca voltarem a atenção para dentro? Porque olhar para si mesmo exige esforço. É mais fácil culpar o mundo do que assumir responsabilidade. É mais confortável reclamar dos outros do que mudar a própria mentalidade. E é por isso que este vídeo pode ser um divisor de águas para você. Hoje você vai descobrir 6 verdades não óbvias sobre como se concentrar em si mesmo pode transformar completamente sua vida. Mas não são aquelas dicas genéricas que você já ouviu 1000 vezes. Aqui vamos falar de erros invisíveis, armadilhas mentais, princípios estoicos pouco conhecidos e técnicas práticas para cortar distrações e recuperar seu foco interno. O que você vai aprender aqui pode ser desconfortável, porque vai exigir que você questione hábitos e crenças que talvez carregue há anos. Mas se tiver a coragem de aplicar essas ideias, o impacto pode ser imediato. No final deste vídeo, você terá ferramentas para resgatar seu poder pessoal, parar de se perder no caos externo e finalmente se tornar o protagonista da sua própria vida. Agora, antes de começarmos, faça um teste rápido. Pense nas últimas 24 horas. Quantas vezes você fez algo motivado pelo medo da opinião dos outros? Quantas vezes se preocupou com algo que estava totalmente fora do seu controle? Quantas
Vezes deixou de agir porque estava esperando a validação de alguém. Se essas respostas te incomodam, é hora de mudar. Vamos para o primeiro tópico, e ele vai te mostrar o erro fatal que quase todo mundo comete sem perceber. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Se você perguntasse para a maioria das pessoas se elas se preocupam com a opinião dos outros, muitas responderiam que não. Elas diriam frases como: eu faço o que quero, não me importo com o que pensam ou sou independente. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está presa a uma busca invisível por aprovação. E o pior, elas nem percebem. Esse é um dos erros mais destrutivos para quem quer se concentrar em si mesmo e mudar de vida. Porque enquanto sua mente estiver ocupada tentando agradar, impressionar ou evitar julgamentos, ela nunca será realmente sua. Os estoicos alertavam sobre isso há séculos. Epicteto, um dos grandes mestres dessa filosofia, ensinava que um homem livre é aquele que não deseja nada que dependa dos outros. Isso significa que, se suas emoções, decisões e autoestima dependem da validação externa, você nunca será verdadeiramente livre. Mas como saber se você comete esse erro? A resposta está em pequenos sinais que muitos ignoram. Pense nisso. Você já evitou fazer algo que queria por medo do que os outros iriam pensar? Já se sentiu mal por não receber reconhecimento por algo que fez bem? Já mudou sua opinião ou atitude apenas para se encaixar em um grupo? Já comparou sua vida com a de outras pessoas e sentiu que estava ficando para trás? Se respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse erro pode estar te impedindo de viver plenamente. E o pior é que essa necessidade de validação se manifesta de formas sutis. Algumas pessoas tentam agradar os outros dizendo o que querem ouvir. Outras fazem questão de mostrar que não ligam, mas, na verdade, estão apenas tentando provar algo. E há também aqueles que se sabotam por medo de falhar em público, preferem nem tentar a correr o risco de serem julgados. Os estoicos chamavam essa dependência da opinião externa de prisão invisível. Você pode ter total liberdade para agir, mas se seu comportamento é moldado pelos outros, continua sendo um prisioneiro. Mas como sair dessa prisão? Se o seu crescimento está estagnado, pode ser porque você está colocando energia demais no que está além do seu controle. Agora, como sair desse ciclo e realmente focar no que importa? Os estoicos utilizavam um conceito poderoso chamado dicotomia do controle. Essa ideia simples pode transformar sua maneira de lidar com o mundo. Ela se resume a isso. O que está no seu controle? Suas ações, suas reações, seus pensamentos e suas escolhas. O que não está no seu controle? A opinião dos outros, o comportamento alheio, as circunstâncias externas. Toda vez que sentir vontade de mudar alguém ou corrigir algo no mundo externo, faça esse exercício. Pergunte-se: essa situação está sob meu controle? Se a resposta for não, não desperdice energia. Redirecione seu foco. Se algo te incomoda nos outros, olhe para dentro e veja o que você pode melhorar em si mesmo. Pratique o exemplo silencioso. Em vez de tentar mudar os outros com palavras, mude pelo seu comportamento. Quando as pessoas veem uma transformação genuína, elas sentem o impacto sem que você precise dizer nada. Marco Aurélio, o imperador filósofo, aplicava esse princípio em sua vida e em seu governo. Ele sabia que não podia controlar seus soldados, senadores ou o destino de Roma, mas ele podia controlar suas próprias ações, decisões e postura. E foi exatamente isso que o tornou um dos líderes mais respeitados da história. O verdadeiro crescimento pessoal acontece quando você para de tentar mudar o mundo e começa a transformar a si mesmo.
porque no fim, essa é a única mudança que realmente depende de você. Agora que você compreendeu esse paradoxo e como ele pode estar sabotando sua evolução, vamos para o próximo tópico. E nele, você vai aprender um teste simples para saber se você está no caminho certo. Esse teste pode revelar verdades desconfortáveis, mas que vão te dar uma clareza instantânea sobre o seu progresso. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. Muitas pessoas passam anos tentando melhorar suas vidas, mas sem ter certeza se realmente estão evoluindo. Elas leem livros, assistem a vídeos de desenvolvimento pessoal, seguem conselhos de várias fontes, mas no fundo continuam sentindo que algo está faltando. Se isso já aconteceu com você, há uma razão para isso. Crescimento verdadeiro não é medido pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você mudou. Os estoicos eram extremamente práticos. Para eles, o conhecimento sem aplicação não tem valor. Saber sobre disciplina não te torna disciplinado. Entender o conceito de controle emocional não significa que você o pratica. Sêneca dizia: não importa quantos livros você tenha, mas sim o quanto deles você absorveu. Essa frase nos leva a uma pergunta essencial: como saber se você realmente está no caminho certo? Aqui está um teste simples, mas poderoso. Ele pode ser feito agora mesmo e te dará uma clareza instantânea sobre seu progresso. O teste dos 2 espelhos. Este teste tem 2 partes: o espelho do passado e o espelho do presente. Parte 1. O espelho do passado. Feche os olhos por um momento e imagine a versão de você mesmo de 3 anos atrás. Pense em como era sua mentalidade, seus hábitos, suas reações emocionais. Agora compare essa versão com quem você é hoje. Você se tornou uma pessoa mais calma e racional, ou ainda reage por impulso? Você tem mais disciplina e controle sobre sua vida, ou ainda se sente à mercê das circunstâncias? Você aprendeu a lidar melhor com desafios e frustrações, ou continua se irritando facilmente com pequenas coisas? Você construiu hábitos que te fortalecem, ou ainda vive preso em ciclos de procrastinação e autossabotagem? Se a sua versão atual não estiver significativamente melhor do que a de 3 anos atrás, isso significa que seu conhecimento não se transformou em ação. Mas existe uma segunda parte do teste. Parte 2. O espelho do presente. Agora, pense em uma situação recente que te tirou do sério. Algo que te fez sentir raiva, frustração ou ansiedade. Pode ter sido um comentário de alguém, um problema inesperado ou até uma crítica que você recebeu. Agora se pergunte como você reagiu. Você agiu com calma e racionalidade ou se deixou levar pela emoção? Você se preocupou com aquilo que estava fora do seu controle ou focou no que podia resolver? Você manteve sua paz interior ou deixou que a situação dominasse seu humor? Se suas reações ainda são as mesmas, de sempre, então o crescimento ainda não aconteceu de fato. Os estoicos acreditavam que a verdadeira evolução não acontece quando tudo está bem, mas sim quando somos testados. Marco Aurélio escreveu: o poder do homem não é mostrado quando tudo está calmo, mas na tempestade. Isso significa que o seu progresso não é medido pelos momentos de tranquilidade, mas por como você se comporta nos desafios. Se depois desse teste você percebeu que ainda reage da mesma forma de anos atrás, isso não significa que você falhou. Pelo contrário. Isso é um sinal de que agora você tem clareza sobre onde precisa trabalhar. Então, como usar esse teste a seu favor? A cada 3 meses, repita o teste. Pergunte-se se sua versão atual está melhor do que a de 3 meses atrás. Pequenas melhorias acumuladas geram transformações gigantescas.
Use as dificuldades como termômetro. Da próxima vez que enfrentar um problema, observe suas reações. Se elas ainda forem automáticas e emocionais, é sinal de que há espaço para evoluir. Mantenha um diário estoico. Os grandes filósofos escreviam reflexões diárias para monitorar seu progresso. Anote diariamente o que aprendeu sobre si mesmo e como pode melhorar. O verdadeiro crescimento não é linear, mas progressivo. Ele não acontece de um dia para o outro, mas sim na constância dos pequenos avanços. Agora que você aprendeu esse teste e como usá-lo para avaliar seu progresso real, vamos para o próximo tópico. E nele, você vai descobrir a raiz invisível que faz muitas pessoas desistirem antes de realmente mudarem. Se você já começou um processo de transformação e sentiu que não conseguiu seguir adiante, precisa ouvir isso. A raiz invisível que faz as pessoas desistirem antes de mudar. Por que tantas pessoas começam um processo de mudança e falham? Elas fazem promessas, traçam planos, se sentem motivadas no início, mas depois de um tempo desistem. Algumas voltam aos velhos hábitos, outras encontram desculpas e muitas simplesmente se convencem de que não nasceram para isso. A maioria acredita que o problema está na falta de disciplina ou motivação. Mas a verdade é que o verdadeiro inimigo da mudança não é a falta de força de vontade, é a resistência interna. Essa resistência é invisível e silenciosa. Você não percebe que ela está agindo, mas ela está ali, em cada pensamento que te convence a adiar, em cada dúvida que enfraquece sua decisão, e em cada sensação de desconforto que te faz querer voltar ao que já conhece. Os estoicos compreendiam essa força e a chamavam de apatheia, não no sentido moderno de apatia, mas como um estado de equilíbrio emocional, onde a mente não se deixa levar pelas tentações do conforto e do prazer momentâneo. Sêneca alertava: o caminho para a excelência não é fácil. Se fosse, todos o seguiriam. E é exatamente essa dificuldade que cria resistência. O cérebro humano foi programado para buscar conforto e evitar dor. Sempre que tentamos mudar, estamos, na prática, indo contra um instinto natural. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso: a identidade que carregamos. Muitas pessoas falham porque, no fundo, ainda se enxergam como a versão antiga de si mesmas. Alguém que passou anos acreditando ser preguiçoso, inseguro ou impulsivo. Carrega essa identidade como uma verdade. Então, quando tenta mudar, existe um conflito interno. A ação nova entra em choque com a crença antiga. Imagine alguém que sempre se viu como uma pessoa desorganizada. Ela pode tentar criar hábitos de disciplina, mas, no fundo, ainda acredita ser desorganizada. O que acontece? Mais cedo ou mais tarde, ela volta a agir de acordo com essa identidade. Isso acontece porque o ser humano não age de acordo com seus desejos, mas de acordo com a visão que tem de si mesmo. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas desistem antes da mudança se consolidar. Elas tentam mudar suas ações sem mudar sua identidade. Como romper essa raiz invisível? A solução para isso não é simplesmente tentar mais, ser forte ou ser mais disciplinado. A mudança real acontece quando você começa a enxergar a si mesmo de uma nova maneira. Aqui estão 3 passos para fazer isso. Mude a forma como você se descreve. Se você quer desenvolver disciplina, mas ainda se chama de procrastinador, está reforçando sua identidade antiga. Substitua frases como "eu sempre fui ruim nisso, por estou me tornando melhor nisso. Eu sou muito ansioso, por estou aprendendo a ter mais controle emocional. Eu nunca fui disciplinado. Por cada dia me torno mais disciplinado." Isso pode parecer sutil, mas tem um impacto gigantesco. A forma como você se vê define suas ações.
Adote pequenas ações que reforcem a nova identidade. Não adianta tentar mudar tudo de uma vez. Em vez disso, escolha pequenas ações diárias. Os estoicos tinham um conceito chamado prática voluntária do desconforto. A ideia de que devemos nos expor a pequenas dificuldades para nos fortalecer. Então, quando sentir resistência, em vez de fugir, diga a si mesmo: isso é apenas meu cérebro tentando me manter no antigo padrão. Se eu continuar, logo isso será natural para mim. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. Isso significa que a resistência que você sente não é um sinal para desistir. É um sinal de que você está no caminho certo. Agora, pense nisso. Quantas vezes você já tentou mudar e sentiu essa resistência interna? E quantas vezes interpretou isso como um sinal de que não era capaz? O que os estoicos nos ensinam é que essa resistência não significa que você não pode mudar. Ela significa apenas que você está saindo da zona de conforto. Isso é exatamente isso que você precisa fazer para evoluir. Agora que você entendeu a raiz invisível que faz tantas pessoas desistirem antes de mudar, no próximo tópico, vamos falar sobre um fator-chave que pode acelerar sua evolução e torná-la inevitável. Muitos ignoram esse elemento, mas ele é uma das ferramentas mais poderosas para transformar sua vida de maneira consistente. O fator-chave que torna sua evolução inevitável. Se existe um elemento que pode acelerar seu crescimento e tornar sua mudança inevitável, esse elemento é o ambiente ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que a evolução pessoal depende apenas de força de vontade. Elas acham que precisam apenas de mais disciplina, mais motivação ou mais autocontrole. Mas o que poucos percebem é que o ambiente influencia cada decisão que tomamos, cada hábito que construímos e cada resultado que alcançamos. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles acreditavam que, embora não possamos controlar o mundo ao nosso redor, podemos controlar o que escolhemos absorver dele. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja disposto a parecer um tolo aos olhos dos outros. Essa frase esconde um ensinamento poderoso. Se você quer mudar, terá que se afastar das influências que te puxam para trás. Mas o problema é que muitas pessoas subestimam o poder do ambiente e continuam cercadas por estímulos que sabotam sua evolução. Elas dizem que querem disciplina, mas vivem rodeadas de distrações. Dizem que querem mais clareza mental, mas se alimentam de informações tóxicas todos os dias. O resultado: elas travam uma guerra constante contra si mesmas, tentando crescer em um terreno que as enfraquece. O ambiente é mais forte do que a força de vontade. Isso significa que, se você deseja realmente mudar, precisa moldar seu ambiente para que ele trabalhe a seu favor e não contra você. Como criar um ambiente que acelera sua evolução? Aqui estão 3 princípios estoicos que você pode aplicar para transformar o ambiente ao seu redor em um aliado poderoso. 1. O poder das companhias certas. Sêneca dizia: a alma toma a cor dos pensamentos daqueles com quem convive. Isso significa que as pessoas ao seu redor moldam sua mentalidade. Se você está cercado de pessoas que reclamam o tempo todo, que só falam sobre problemas e que não têm ambição, sua mente absorverá essa energia. Mesmo que você tente se blindar, essas influências afetam sua forma de pensar e agir. Agora, imagine que você passa mais tempo com pessoas disciplinadas, focadas e que estão em busca de crescimento. Você começará a absorver essa mentalidade naturalmente. Faça um diagnóstico do seu círculo social. Com quem você passa mais tempo? Essas pessoas te fortalecem ou te drenam? As conversas que você tem diariamente te elevam ou te puxam para baixo? Você se sente inspirado pelo ambiente ao seu redor ou sente que ele te mantém preso ao mesmo lugar?
Se perceber que está rodeado de influências negativas, comece a mudar isso. Isso não significa cortar relações de forma radical, mas sim equilibrar melhor sua exposição. Se você não pode mudar completamente as pessoas ao seu redor, fortaleça sua mente para não ser influenciado negativamente. Como? O próximo princípio explica. 2. Seu ambiente digital é seu treinador secreto. Os estoicos não tinham redes sociais, mas se tivessem, certamente aplicariam um filtro rigoroso sobre o que consumiam. Hoje, passamos grande parte do tempo absorvendo informações. Mas a questão é, que tipo de informação você está consumindo diariamente? Você segue perfis que te inspiram ou que te distraem? Seu feed te ensina algo útil ou apenas desperdiça sua atenção? O que você lê e assiste diariamente te torna uma pessoa melhor ou apenas te entretém sem propósito? O que você consome molda sua forma de pensar. Se você quer fortalecer sua mente, alimente-a com conteúdos que elevam sua consciência. Faça um experimento simples. Passe uma semana sem consumir notícias negativas ou conteúdos que drenam sua energia. Use esse tempo para absorver conhecimento útil, ler sobre filosofia estoica, ouvir audiolivros e acompanhar pessoas que compartilham ideias transformadoras. O efeito será imediato. Sua mente ficará mais clara, sua energia mais forte e sua motivação mais consistente. Mas há um terceiro fator essencial para moldar um ambiente que favorece sua evolução. 3. Transforme seu espaço físico em um aliado. Os estoicos praticavam a simplicidade e a organização como ferramentas para manter a clareza mental. Eles sabiam que um ambiente externo caótico cria uma mente caótica. Se sua casa, seu local de trabalho ou seu espaço pessoal estão desorganizados, sua mente sentirá esse impacto. Aqui está um exercício simples para testar isso. Olhe ao redor agora. Seu ambiente reflete a pessoa que você quer se tornar? Seu espaço físico favorece o foco e a disciplina ou te distrai constantemente? Um ambiente bem organizado e livre de distrações torna suas boas decisões automáticas. Se você quer ler mais, deixe um livro sempre visível e de fácil acesso. Se quer treinar regularmente, mantenha seus equipamentos de treino em um local estratégico. Se quer evitar distrações, torne o acesso a elas mais difícil, como deixar o celular fora do quarto à noite. Pequenos ajustes no ambiente geram mudanças drásticas no comportamento sem exigir força de vontade extrema. Conclusão: o ambiente pode ser seu maior inimigo ou seu melhor aliado. Muitas pessoas falham porque tentam mudar sem mudar o que as cerca. Elas tentam ser disciplinadas em um ambiente que promove distrações. Tentam se tornar mais resilientes enquanto convivem com pessoas que reclamam de tudo. Tentam crescer sem perceber que sua mente está sendo alimentada por informações que enfraquecem sua consciência. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas podemos escolher conscientemente o que permitimos entrar em nossa mente e vida. Se você quer acelerar sua evolução, não lute contra um ambiente que te puxa para trás. Crie um ambiente que naturalmente te empurre para frente. Agora que você entendeu esse fator-chave, no próximo tópico vamos falar sobre um erro fatal que muitas pessoas cometem sem perceber e que pode estar sabotando sua transformação silenciosamente. Se você já sentiu que estava avançando, mas depois voltou ao ponto inicial sem entender o porquê, esse erro pode ser a causa. O erro fatal que sabota sua transformação sem que você perceba. Muitas pessoas iniciam um processo de mudança com determinação. Elas fazem planos, estabelecem metas e começam a agir. No entanto, depois de um tempo, percebem que estão presas em um ciclo repetitivo. Elas progridem um pouco, mas logo voltam para os mesmos comportamentos.
tentam novamente, avançam por um tempo, mas logo recaem. O problema: elas não percebem que estão cometendo um erro fatal, que silenciosamente destrói sua transformação. A falta de coerência entre o que pensam, sentem e fazem. Esse erro é sutil, mas poderoso. Ele age nos bastidores, criando um conflito interno que sabota qualquer progresso. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem da harmonia entre nossos pensamentos, emoções e ações. Eles chamavam isso de virtude, um estado onde a pessoa age de forma alinhada com seus princípios e valores. Quando há incoerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos, nossa mente entra em conflito. Esse conflito gera ansiedade, procrastinação e autossabotagem. Como esse erro se manifesta? Quando sua mente diz uma coisa, mas suas ações dizem outra. Você diz que quer ter mais disciplina, mas continua cultivando hábitos que te enfraquecem. Você afirma que quer ser mais calmo, mas não controla suas reações impulsivas. Você deseja crescer, mas evita desafios que poderiam te fortalecer. Essa desconexão enfraquece sua identidade. Você começa a perceber, inconscientemente, que não pode confiar em si mesmo. Sua mente entende que suas palavras não têm peso, porque suas ações não confirmam suas intenções. Quando suas emoções dominam suas decisões, você sabe que deve acordar cedo, mas seu corpo pede mais. 5 minutos na cama. Você entende que deve controlar seu temperamento, mas explode no trânsito. Você quer parar de procrastinar, mas se deixa levar pelo prazer imediato. Os estoicos ensinavam que devemos governar nossas emoções e não ser governados por elas. Se suas decisões são baseadas apenas no que você sente no momento, você viverá preso a impulsos e não a um propósito. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Isso significa que se você deseja verdadeira transformação, precisa alinhar suas ações com seus princípios e não com suas emoções passageiras. Quando você se engana com falsas justificativas, muitas pessoas não percebem que estão se sabotando porque criam justificativas que fazem suas ações parecerem razoáveis. Vou começar na segunda-feira. Hoje eu mereço descansar. Isso é só uma exceção. O problema não está em descansar ou ajustar o plano quando necessário. O problema está em usar desculpas para evitar a disciplina necessária para crescer. Sêneca advertia: a maior desgraça não é a falta de tempo, mas a forma como o desperdiçamos. Se você constantemente se engana com justificativas, sua mente perceberá que você não está levando a mudança a sério. Como corrigir esse erro e garantir que sua transformação seja duradoura? Estabeleça compromissos inegociáveis consigo mesmo. Decida agora que algumas coisas não são opcionais. Se você se comprometeu a ler todos os dias, faça isso, mesmo que por 5 minutos. Se decidiu treinar, vá treinar, mesmo sem vontade. Se prometeu a si mesmo que não reagirá por impulso, respire fundo antes de responder. Os estoicos praticavam a autodisciplina como um compromisso com sua própria excelência. Não se tratava de perfeição, mas de um esforço constante para ser melhor a cada dia. Crie pequenos testes de coerência. Pergunte-se diariamente: minhas ações refletem quem eu quero ser? O que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Estou tomando decisões baseadas na razão ou na emoção do momento? Essas perguntas simples trazem consciência para suas escolhas. E a consciência é a chave para quebrar padrões de autossabotagem. Haja antes de sentir vontade, não espere estar motivado para agir. Os estoicos ensinavam que a ação precede a emoção. Muitas vezes, a motivação vem depois que começamos, e não antes. Marco Aurélio escreveu:
Ao acordar, diga a si mesmo: preciso trabalhar como um ser humano. O que há de errado nisso? Ele entendia que não devemos esperar sentir vontade para fazer o que precisa ser feito. Devemos simplesmente fazer. Crie um ambiente de responsabilidade. Compartilhe seus objetivos com alguém que respeita. Isso cria um senso de compromisso maior e reduz a chance de se enganar com desculpas. Os antigos estoicos valorizavam a comunidade de sábios porque entendiam que um ambiente de responsabilidade fortalece a disciplina. Conclusão: o caminho para a transformação está na coerência. Se você sente que está preso no mesmo ciclo de tentativas e recaídas, pare agora e reflita. Suas ações estão alinhadas com o que você diz querer. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de se enganar e passa a agir em coerência com seus princípios. Se quer disciplina, haja como uma pessoa disciplinada. Se quer equilíbrio emocional, pratique o controle em pequenas situações diárias. Se quer crescimento, saia da zona de conforto, mesmo quando não sentir vontade. O erro fatal que destrói a transformação é a falta de alinhamento entre mente, emoções e ações. Se você corrigir isso, verá sua evolução se tornar inevitável. Agora que entendemos esse erro e como evitá-lo, vamos para a conclusão final, onde reuniremos os ensinamentos principais e daremos um direcionamento prático para garantir que sua mudança seja definitiva. O caminho estoico para uma transformação verdadeira. Se há uma coisa que os antigos estoicos nos ensinaram, é que a verdadeira mudança não acontece por acaso. Ela é construída diariamente, através de pequenas escolhas que, somadas, definem quem nos tornamos. Neste vídeo, exploramos princípios profundos sobre como se concentrar em si mesmo pode transformar sua vida. Mas o conhecimento, por si só, não é suficiente. O que realmente importa é a ação. Vamos recapitular os pontos-chave que podem acelerar sua transformação. A armadilha da comparação destrói sua autenticidade. Quando você se mede pelos padrões dos outros, perde a conexão com sua verdadeira essência. A solução estoica? Foque no que você pode controlar: suas ações, seus valores e sua evolução interna. O que a maioria das pessoas não entende sobre o tempo? Cada minuto desperdiçado é um pedaço da sua vida que você nunca mais terá de volta. Aplique a mentalidade estoica. Viva cada dia como se fosse um ciclo completo, dando o seu melhor sem depender de amanhã. O mito da motivação e o poder do hábito. A motivação é passageira, mas a disciplina é o que traz resultados reais. Torne suas ações automáticas, estruturando hábitos que eliminam a necessidade de força de vontade constante. O paradoxo da solidão. Por que aprender a estar só te fortalece? Se você precisa constantemente da aprovação dos outros, nunca será livre. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força vem da capacidade de se bastar, encontrar paz na própria companhia e refletir sem distrações. O fator-chave que torna sua evolução inevitável. Seu ambiente influencia diretamente suas ações, mesmo que você não perceba. Escolha cuidadosamente as pessoas, informações e estímulos aos quais se expõe. O erro fatal que destrói sua transformação sem que você perceba. Se suas ações não refletem seus valores, você viverá em conflito interno. Aplique o princípio estoico da coerência. Alinhe pensamentos, emoções e ações para criar uma identidade sólida. Agora vem a pergunta final. O que você vai fazer com esse conhecimento? Sêneca dizia: o aprendizado não é útil se não for colocado em prática. O que diferencia aqueles que realmente mudam suas vidas daqueles que continuam presos nos mesmos padrões não é o quanto sabem, mas o quanto aplicam. Desafio prático.
Faça isso agora, para garantir que você realmente absorveu esses ensinamentos. Aqui está um desafio simples. Escolha um único princípio entre os que discutimos e aplique-o imediatamente. Comente abaixo qual princípio mais impactou você e qual mudança concreta você vai fazer a partir de agora. Esse é o primeiro passo para internalizar o conhecimento e transformar sua vida de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui falamos de desenvolvimento pessoal com profundidade, sem clichês e com ensinamentos práticos que realmente podem mudar sua forma de enxergar o mundo. Afinal, como diria Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos depende das ações que você escolhe tomar a partir de agora. Então, você está pronto para realmente se concentrar em si mesmo e mudar sua vida? A escolha é sua.